De volta com o OAB Cidadania e agora chegou o momento do quadro Conversando com ela. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, Paulo Paraíso, para conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que foi criada no dia 13 de julho de 1990. Bom, conversando com ela no nosso OAB Cidadania de hoje, vai falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto que comemorou no último dia 13 27 anos. Será que é motivo de comemoração? Será que efetivamente os avanços já foram consolidados? É verdade que o Estatuto traz grandes novidades, é uma lei moderna, é uma lei que traz a realização de vários sonhos para a sociedade brasileira. Mas será que todos esses sonhos estão se tornando realidade? A redução da mortalidade infantil, o trabalho da criança, a preocupação com relação à educação, à inclusão social, o trabalho socioeducativo com esse menor. Será que tudo isso está acontecendo? E as redes de relacionamento estão funcionando? E para falar de tudo isso, nós temos hoje o Dr. Paulo Paraíso, que é o vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da OAB Alagoas. Mas, Dr. Paulo, para falar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um tema que o senhor trabalha constantemente e que assume, então, esse papel importante na comissão, que é uma novidade da OAB Alagoas, não é? Eu queria entender um pouquinho como o senhor enxerga hoje o avanço do Estatuto. É motivo de comemoração ou é motivo de desafio e preocupação? Primeiramente, boa tarde, Marinella. É uma honra enorme estar aqui conversando com você. Em relação a dizer que é um avanço hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fico primeiramente feliz porque a gente tem uma lei federal, uma lei brilhante, mas fico triste por outro lado, porque, infelizmente, o grande problema hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente é a aplicabilidade. Infelizmente, nós encontramos grandes problemas nessa aplicação do Estatuto. Uma lei tão boa, tão maravilhosa, mas se esbarra realmente na aplicação. Poder público, sociedade como um todo. Então, até a própria rede de atendimento, a gente encontra alguns óbices. Esse é o grande problema hoje do Estatuto. Vamos entender, Dr. Paulo. Na verdade, assim como em outras searas no Brasil, nós temos uma lei moderna. Nós temos uma lei que tem realmente eficiência e eficácia se for aplicada, mas não sai do papel em muitos aspectos, não é verdade? Isso Falta capacitação dos operadores, dos atores que atendem diretamente esse adolescente. Falta conhecimento da sociedade sobre os direitos que essa criança tem. Isso. Falta capacitação quanto aos próprios gestores públicos, aos próprios membros da rede de atendimento da criança e do adolescente. E, ao mesmo tempo, nós encontramos também outro grande problema, é que os próprios conhecedores, os próprios que lidam no dia a dia da rede de atendimento, não conseguem aplicar de forma abrangente o Estatuto no dia a dia, na criança e no adolescente. A gente conhece, muitas vezes, conselhos, alguns conselhos que não estão aplicando da maneira correta. Aplicam, dizem, olha, minha função é essa, mas quando a gente vai olhar, a gente vai estudar, é totalmente diferente a função. A função é muito mais abrangente do que eles imaginam. Na verdade, então, os atores nesse caso, os operadores, os gestores nesse caso, eles não estão cumprindo o papel na sua totalidade. Então, é preciso ampliar esse leque. Isso. Esse é o primeiro cuidado. Isso. Em termos de estrutura, doutor Paulo, a gente tem as unidades, a gente tem toda a rede de atendimento. A estrutura funciona, ela existe? O primeiro trabalho da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, da OAB Alagoas, quando se deparou, foi uma verdadeira rede de atendimento desunida. Era cada um trabalhando no seu local. Quem compõe essa rede de atendimento, doutor Paulo? Só para que a sociedade compreenda isso. Essa rede de atendimento é formada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela OAB, pela Defensoria, pelos Conselhos Tutelares, pelas Secretarias de Estado, de municípios, assistência social, a de saúde, educação. Então, toda essa rede
o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Poder Judiciário do Trabalho. Cuidando do seu pedacinho. Isso. Então viviam como ilhas. Isso, cada um na sua função ali e aquela rede completamente desunida. Então, quando a comissão se deparou com isso, um dos principais trabalhos, os primeiros, foi montar uma verdadeira rede unida. A união faz a força, já diz. Então, foi isso que a gente, primeiramente, trabalhou. E, graças a Deus, aos poucos, nós começamos a enxergar uma mudança nessa rede. Isso é muito importante, porque cuidar só de um pedacinho não resolve o problema, né? Isso. Se a gente imaginar que os problemas são todos do ambiente, depois da cultura, da formação, da assistência social, da própria punição na infração, quer dizer, tudo isso tem que caminhar de mãos dadas, senão realmente não funciona. E a rede de atendimento unida, a gente consegue uma plena eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então já está melhorando, que Isso, coisa boa. Graças a Deus. Bom, mas no que diz respeito ao trabalho infantil, como você enxerga isso aqui em Alagoas? Nós ainda temos a incidência, ao desrespeito a essa regra, a criança está sendo respeitada nesse aspecto? Olha, Marinela, infelizmente, é triste até falar, mas a gente ainda tem 30 mil crianças. 30 mil? 30 mil crianças hoje no estado de Alagoas em pleno trabalho infantil. Tem tido alguns avanços? Tem, com algumas políticas públicas, mas ainda tem esse número excessivo. Que o correto é erradicar. A gente sempre trabalha com a história... Quer dizer, deveríamos estar em zero. Estamos com 30 mil. Justamente. Quer dizer, esse número não é positivo. De maneira alguma. Poderia ser 30 mil crianças na escola, 30 mil crianças... Isso, justamente. Era bem Seria melhor, bem né, melhor, a gente teria outra sociedade. Com certeza. Certo? Então, mas a gente tem avançado. Hoje tem um fórum estadual de erradicação do trabalho infantil, que é o FETPAT, que é um dos exemplos dessa união da rede, onde está todos os membros da rede de atendimento unidos. Existem reuniões mensais nesse fórum, e desse fórum saem várias ações, inclusive ações até nas ruas, nos interiores, em feiras livres, para tentar educar a sociedade. Porque a questão é de conscientização, né, Isso. Paulo? Na verdade, muitas famílias sequer têm a consciência de que aquela criança não pode trabalhar. E muitos empresários, muitos profissionais não conhecem a proibição. E a criança muito menos, não é? Então é pior ainda. Então o primeiro trabalho, eu acho que é de conscientização da sociedade, do papel que a criança tem, do direito que ela tem que exercitar dentro dessa sociedade, né? Acho que é fundamental. No que diz respeito à educação, a gente tem muitas crianças fora da escola, a evasão escolar ainda é muito grande. O Estatuto trouxe algum avanço nesse sentido? Olha, Marinela, em relação à educação, o Estatuto trouxe, realmente, mas infelizmente a gente ainda encontra uma grande evasão escolar. A gente encontra grandes quantidades de alunos fora da sala de aula, muitas vezes até mesmo eles alegam por falta de estruturas das escolas, falta de professores. Então, ainda existe isso. E, infelizmente, é um dos pontos que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é aplicado corretamente. Na parte de educação. A socioeducativa. Porque, na verdade, a escola não é só uma questão de educação, de ensino formal, né? É uma questão de socialização, de integração, até uma questão de cidadania, né? Na verdade, inicia ali o exercício da sua cidadania quando você tem a consciência dos direitos que tem, a aquisição do conhecimento, quer dizer, isso é um exercício de cidadania, sem dúvida alguma, né? Ele acaba não tendo esse direito, não exercitando essa garantia, porque, infelizmente, a escola não funciona bem. Na verdade, a rede precisa atuar também nesse sentido, né? Porque é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de proteção. Doutor Paulo, para os indígenas, como está a educação, a escolaridade para as crianças indígenas? Como o senhor enxerga isso? Ainda é um desafio, não é? Infelizmente, é a pura verdade. Não temos ainda uma escola realmente que preencha, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças indígenas. Se a gente tem no estado, no município, escolas ainda sem estruturas, imagine nas tribos indígenas. Infelizmente, é um desafio enorme para a rede. A rede, aos poucos, a gente começa todos trabalharem juntos nessa pasta de educação, que é para mudar esses índices, até porque, infelizmente, existe agora, na nossa atualidade, aquele pensamento de alguns pais transferir a educação do seio familiar para as escolas.
Na verdade, a educação, a formação pessoal, né, do indivíduo. Na verdade, o que o Paulo coloca não é educação formal, porque essa deve estar na escola realmente, mas é aquela formação do indivíduo, do caráter do indivíduo, da responsabilidade. É como se muitos pais pegassem a criança, entregassem à escola e dissessem, o problema é seu, Sim, né? isso. Então, daí você cuida. Então, isso gera muita dificuldade para a própria estrutura da educação no Brasil e a responsabilidade da família, né, que acaba sendo prejudicada também nessa atuação e, com certeza, traz sequelas para a criança, né? Isso é o abandono, né? O abandono ainda é uma realidade muito triste no nosso país. Muitas crianças são abandonadas por falta de carinho, falta de atenção, falta de orientação até, né, na formação do caráter. Agora, nesse contexto da questão da educação indígena, a gente já tem um pouco de avanço nisso, a questão dos monitores, dos professores nessa área, mas ainda está prejudicado em quantidade, no número suficiente que isso precisa, não é? Então, acho que ainda há um prejuízo quanto a isso. Justamente. No que diz respeito à mortalidade, como que o senhor está enxergando essa realidade dos números, principalmente para as crianças negras? Como é essa realidade aqui em Alagoas? É outro ponto, Marinela, um pouco triste, porque a gente vê aos poucos a gente perdendo uma luta para o tráfico de drogas. A gente tem uma mocidade, a adolescência, termina muitas vezes indo para o tráfico de drogas e aí a gente sabe que um caminho sem volta. Então, muitas vezes a gente encontra altos índices de mortalidade na adolescência. Um exemplo aqui, a gente tem um dos índices maiores do estado de Alagoas, é até os 35 anos de idade. Então, até os 18 já está beirando lá no limite já. E aí é quando a gente diz, olha, um dos índices maiores é até os 35 anos de idade. Então, é necessário urgentemente que essa rede também foque nesse trabalho, para a gente tentar conseguir vencer essa luta. E essa é uma questão de segurança pública, né? É uma questão, não é só uma questão da criança, não é só uma questão do adolescente, essa é uma questão de segurança pública, porque o tráfico de drogas não atinge só o menor, não atinge só o negro, não atinge só, atinge toda a sociedade. Na verdade, é uma doença que está, assim, muito enraizada, muito intrínseca em toda a sociedade, isso é muito grave para o nosso país. Então, é uma questão de segurança pública, realmente, a interferência do Estado nesse ponto, eu acho que é fundamental. Agora, no que diz respeito a essa responsabilidade com a criança e com o adolescente. Hoje nós percebemos que as crianças, os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles têm mais consciência dos direitos que têm e eles cobram um pouco mais isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter a consciência é a melhor de todos os mundos, porque se o pai não cuidar, se a mãe não cuidar, ele mesmo vai exigir, né? Por isso, trazer essa informação para dentro da escola é muito importante, crucial. Não é, Paulo? É de total importância. Inclusive, aos poucos, as redes vão projetando, realizando algumas novas ações nas escolas estaduais, municipais, trazendo o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente para os mesmos, porque eles próprios são sujeitos de direitos. Quer dizer, é o meu direito, né? Eu vou cuidar melhor porque é o meu direito, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai a uma escola, vai conversar com eles, explicar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito que eles têm, o dever que eles têm, muitas vezes a gente já fica até surpreso, eles já possuem o conhecimento. E é muito importante isso, né? Você se empossar, você ter o conhecimento daquilo que é seu direito, é fundamental, né? Com certeza, você vai exigir, vai cobrar, vai fiscalizar, vai funcionar muito melhor. E o Estatuto realmente tenderá a ser aplicado, né, nessa atuação. Corretamente. Acho que a conscientização é fundamental. Então, Paulo, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse nosso programa, nosso OAB Cidadania de hoje, uma grande oportunidade. Muito obrigada pela sua presença e nós esperamos que essa comemoração dos 27 anos traga com grandes avanços, com grandes evoluções e, efetivamente, o Estatuto sendo aplicado na sua plenitude. Obrigada. Ok, obrigado. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Obrigado. E chegou o momento de ficar por dentro das oportunidades de capacitação em reciclagem ofertadas pela Escola Superior de Advocacia. É o quadro Agenda ESA. Confira e aproveite! No dia 15 de julho, tem curso em Palmeira dos Índios, abordando o tema O Direito do Trabalho na Atualidade.
A oportunidade foi idealizada pela subseção em conjunto com a Comissão de Educação Jurídica. A advogada, professora e doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul, Helenice de Moraes, palestra o tema Prática da Advocacia Trabalhista após a Reforma, aspectos materiais e processuais. E a advogada, professora e mestranda pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Emanuele Pimentel, trabalha o tema Garantia contra dispensa arbitrária como condição de eficácia da prescrição quinquenal. O curso ocorre no auditório da subseção de Palmeira dos Índios a partir das 9 horas. A entrada é gratuita. Como advogar em direito previdenciário é o tema de um curso que será ministrado pela professora Juliana Ribeiro, na sede da OAB Alagoas, nos dias 22 e 23 de agosto. As inscrições já estão abertas. Faça já sua reserva enviando seu nome completo para o e-mail da Escola Superior de Advocacia. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones da ESA. Seguimos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, que no próximo bloco tem mais informação importante.